foi e recorreu àquele cara que ele sempre prejudicou. E ele pediu, pelo amor de Deus, salve pela vida do meu filho. Por aí você pode definir, o inimigo não é para sempre. O inimigo ama também. O inimigo respeita também. Ele tem vida, ele tem sentimento. O que você precisa é ver nele isso. E quando você vê, vai manifestar. Aí, ele diz assim: inimigos desencarnados. Será que nós temos? Claro que temos, né? O ser humano, aliás, aquela mesma pessoa que eu tenho aqui, tem muito disso. Por exemplo, pessoas que gostam de fazer vingança, que não é uma coisa muito saudável, ele nunca vai ser. Ele mata o cara, pronto, vinguei sobre o sangue dele, não vai me incomodar mais. Então a pessoa acha que ele vai levar aquele sangue do túmulo. Mas e a vibração? E o espírito dele? Quando ele tomar consciência disso. Você acha que ele não vai vir em busca de você novamente? Ele não vai tentar, de uma certa forma, se aproximar de você? Ele vai. Então esses inimigos desencarnados, muitas vezes, é o que leva a gente a ter pensamentos negativos, sensações estranhas, um calafrio do nada, de repente, sem importância, sem mais nem menos. Às vezes você tem tudo para dar certo na vida, mas em algum ponto você não consegue. Chega ali e você trava. E você começa a desanimar. Você começa a sofrer uma depressão sem explicação. Aí, vamos lembrar do que Jesus disse: amai os vossos inimigos. Jesus, o cara está morto. Não, ele não está morto. O que eu falei no início? A vida é eterna. Ele ainda está vivo. Só num plano diferente. Então, ore por ele. Ore com muito fervor, com muito amor, de verdade. Perdoe ele. Independente dele não te perdoar, se você fez alguma coisa para ele, o teu perdão já é o suficiente. Porque o teu perdão cria uma energia, uma proteção tão grande para nós encarnados aqui, que nenhum espírito desencarnado que queira fazer o mal será capaz de fazer. Primeiro, porque o mal não é eterno. A maldade não é eterna. Então, o espírito desencarnado que queira se vingar de um encarnado, após esse processo de oração, ele ou vai se afastar, ou ele vai se modificar. Das duas, a última ele vai passar, ele vai se modificar. Ele pode afastar por um tempo, mas esse tempo vai levá-lo a refletir. As boas energias, as boas vibrações que você mandar para ele, vai levá-lo a refletir, e ele vai tomar por si a decisão de crescer e não mais te incomodar. Aí ele diz aqui: pode-se fazer de um inimigo um amigo antes e depois de sua morte. Olha que lindo. Pode-se fazer de um inimigo um amigo antes e depois de sua morte. Bom, eu aconselho a fazer antes, né? Deixa para depois não. É melhor fazer agora, que é mais garantido. Agora, se não deu tempo de fazer antes, então dá um jeito de fazer isso depois. Não perca tempo não. A nossa vida aqui é preciosa demais. Já pensou de tão preciosa a gente ficar se apegando a coisas pequenas? Então, assim, às vezes nós, seres humanos, levamos para a nossa vida tantas coisas sem importância, sabe? Nós juntamos mágoas, rancores, coisas que não é saudável, realmente para prejudicar a nossa vida. O que a gente ganha com isso? Doença. Hospitais cheios de pessoas com muitos de problemas que os médicos não sabem diagnosticar mais. Por quê? Porque tudo isso são sentimentos que nós estamos guardando. Raiva, rancor, ódio, melancolia, angústia, a depressão. Eu não estou com depressão. Imagina, estou feliz, eu sorri para todo mundo. Eu posso estar morrendo por dentro, mas estou sorrindo para fora. Estou sorrindo para todo mundo. E daí? Você tem que sorrir para dentro, para você. Não é para fora não. Porque para fora é bonito. Mas quem que está sofrendo? Como, hoje o Wellington fez uma pergunta para mim, como identificar os sintomas do ódio? É simples. É isso que eu acabei de falar. Angústia, rancor, uma depressão, sabe, resistente. Você se ocupa tanto com aquele ódio, tanto em ferrar o seu suposto inimigo, que você não tem tempo para lazer, você não tem tempo para sorrir, você não tem tempo para felicidade, você não tem tempo para pensar em si mesmo, você só pensa nele. É um dos sintomas. Quando você está agindo dessa forma, fique esperto. Muda a sua atitude mental imediatamente. E chame por Deus. Porque a todo momento, Cristo chamava por quem? Pelo Pai.
Em nenhum momento Cristo foi abandonado pelo Pai. Inclusive aquele que estava na cruz, quando ele disse, Pai, Pai, por que me abandonaste? O Pai não abandonou ele, muito pelo contrário. Ele só tomou a posição da qual era se esperado. Ou seja, você nasceu, você experimentou de todas as fraquezas humanas e provou para a humanidade que o amor vence sempre. Então, é isso que nós precisamos levar para a nossa vida. Não existe inimigo. Quando eu reconhecer que eu não tenho inimigo, gente, você vai ver a quantidade de amigos que vai aparecer na tua vida. Quando você achar que aquela pessoa que está te ferrando, na verdade ela é o teu anjo da guarda aqui encarnado para ajudar você a crescer, você vai ver o quanto a tua vida vai se tornar melhor. Muito. E dentro da família, então? É o que mais tem, né? A família deveria ser perfeita, mas a família não é perfeita. Porque se fosse assim, nós nem precisávamos de família. A família, na verdade, é o que faz o espírito crescer. São as implicações que a família traz para provar você que faz você crescer. E nós temos que nos atentar a isso. Se eu tenho uma mãe carrasca, ou se eu tenho um filho carrasco, você é um anjo de Deus na minha vida. Se apegue com ele, porque eu tenho certeza que você vai crescer. Você vai crescer, você vai evoluir, você vai aprender a amar, você vai aprender a respeitar o próximo. Sem sombra de dúvida. E além disso, você ainda vai contribuir para o crescimento dessa pessoa, porque ela vai ver o teu comportamento, a tua mudança. Aí Jesus disse, se alguém vos bater na face direita, ofereça-lhe a outra lição fantástica. Jesus fez isso o tempo todo, né? Sempre deu a outra face para que batesse. Mas como que é esse bater? Será que é pegar e levar o pé da letra, que nem a lei mosaica? Não, não é. De forma alguma. Antes era. Olho por olho, dente por dente. Fez, levou. Jesus veio e acabou com isso. Aí Jesus apresentou o amor para as pessoas. E junto com o amor vem uma outra porções de coisas. Caridade, fraternidade, solidariedade, humildade. Jesus era humilde. Então quando ele fala, ofereça-lhe a face, a outra face para que lhe batam, ele quis dizer o quê? Permita que o teu orgulho seja rebaixado. É isso que ele disse. Sejas humilde. Porque quando toca, gente, quando mexe com o nosso ego, com o nosso orgulho, a gente vira uma fera. Mas Jesus em nenhum momento virou uma fera. Ele se rebaixou. Ele se tornou humilde. Ele colocou o orgulho dele lá embaixo. Deixaram pisar no orgulho dele. É isso que nós temos que fazer. Oferecer a outra face é isso. É diferente de, às vezes, você ser agredido e você ficar quieto. Uma coisa é você dar o outro rosto, a outra coisa é você ser passivo e aguentar tudo. Jesus não era assim. Jesus, muitas vezes, ele tragou aqueles que queriam lhe ofender. Ele fazia as pessoas refletir e pensar. Ele sempre devolvia uma resposta para aqueles que se julgavam inimigos de Jesus Cristo. Só que ele não agredia, ele não agia com maldade, ele não se apresentava perante o outro com segundas intenções para ferrar o outro. Muito pelo contrário. Ele diz aqui, há mais coragem em suportar um insulto do que em se vingar dele. Realmente, se vingar é fácil, todo mundo quer, todo mundo gostaria. Mas se suportar. Nós já passamos por isso, todo mundo. É horrível, gente. Aquilo vai comendo por dentro, vai te remoendo, vai te dando uma raiva. Você conta até 10, depois você conta até 20, não vai passando, a raiva vai aumentando, a cabeça vai esquentando. Aí você replica. Aí você mete o pau na pessoa. Aí você arranca coisa lá do arco da véia, traz pra cá. Sabe, olha o que você fez comigo há 10 anos atrás, não sei o que. Precisava disso. Não precisava. Bastava você pegar o ensinamento de Cristo, oferecer-lhe o outro rosto. Sabe, mostre para ele as coisas boas. Ele disse o seguinte, fazendo isso, você vai estar devolvendo o mal com o bem. É isso que Cristo quis dizer. Devolva aqueles que te alfinetam, aqueles que te machucam, aqueles que querem de uma certa forma ver você por baixo. Devolva-lhe o bem, devolva-lhe o amor. Muitas vezes é necessário a gente fazer algo para o nosso inimigo de bom, de maravilhoso, para que eu desperte, para que ele também desperte para essa verdade de que não temos que ter inimigos aqui. E se você compreende o Pai Nosso, melhor ainda. Então eu penso o seguinte, Pai Nosso. O momento de comunhão na Igreja Católica, aquele momento é lindo.
sabe, para quem consegue observar coisas fantásticas naquele momento. E é muito bonito você perguntar para um fiel católico, por que você não vai tomar a hóstia hoje? Porque minha semana não foi muito bem. Sabe, eu agi mal, eu não agi com muita ética. Isso é lindo. Porque Cristo disse, né? Antes de ir ao altar, está tudo de ruim dentro de você e deixe fora. Perante a Deus você tem que estar totalmente puro e não impuro. E a hóstia significa isso. Para você tomar a hóstia, aquele símbolo que significa o corpo de Cristo, você tem que estar livre de qualquer tipo de rancor, de qualquer tipo de ressentimento. Ainda mais para você rezar o Pai Nosso. Quando vamos rezar o Pai Nosso, linda e bela oração, quando o nosso coração por dentro está nele. Cada Pai Nosso que eu falo, depois de terminar, vem uma porção de pensamentos negativos em relação ao próximo. Valeu a pena? Não, não valeu. Então, antes disso, reflita. Olhe para dentro de você, vê tudo que não presta dentro de você. Uma forma bem legal é você pegar uma folha de caderno e anotar. Eu sou isso, eu fiz isso, não sei o que, eu acredito nisso, eu estou agindo dessa forma. Numera tudo. Todas as coisas negativas que você tem. Conheça. Porque o ser humano se conhece. Eu não conheço do que eu sou capaz. Eu não sei se em algum momento da minha vida eu me deparar com uma pessoa intransigente, eu vou agir de uma forma muito mal educada com ela. Porque eu não me estudo. Agora, a partir do momento que você começa a se estudar, você consegue perceber isso e evitar esse constrangimento. Como? Faça isso, note. Você vai saber e você vai assustar com cada coisa que você vai colocar que você é capaz de fazer de ruim para o próximo. Jesus, ele ficava muito, em alguns momentos, ele pediu para os discípulos se afastarem e eles se recolhiam. O que significava isso? Ele ia se estudar. Jesus se conhecia profundamente. Ele sabia onde que ele podia pisar e o que ele poderia aguentar naquele lugar. Em nenhum momento Cristo foi para algum lugar sem ter uma conversa consigo mesmo. Em nenhum momento. Até para conversar com as pessoas, ele pensava. Você não via Cristo nos relatos dos evangelhos, ele dando uma resposta na hora, papuf. Ele sempre meditava antes. Ele sempre pensava. E quando ele não tinha muitas vezes a resposta, porque essa resposta já estava com a pessoa, ele fazia o quê? Ele devolvia a pergunta. E a pessoa despertava, nossa, era isso. Outro exemplo, vamos pegar Maria de Madalena. Todo mundo a julgou. Cristo não quis saber quem era ela. Cristo nem sequer se preocupou em saber como que ela ganhava a vida dela. Ele viu um ser humano diante dele, prostrando-se diante dele, colocando o teu orgulho no chão, mostrando-se humilde. Ele tinha que observar os defeitos dela? Não. Só que nós temos uma tendência diferente. Se alguém vem pedir perdão, você analisa. Poxa, você fez tanta coisa para mim. Você fez tanta coisa para os outros. Cristo não. Ele ouviu, ele olhou para ela como ser humano e disse, estão te perdoados os teus pecados. Porque ele sabia que nós mesmos perdoamos os nossos pecados. Nós perdoamos os nossos erros a partir do momento em que eu recolho comigo mesmo